Olá, você é desviada? Quantas vezes você já ouviu esse termo desviado? Já faz algum tempo no Brasil e fora do Brasil que esse termo é muito utilizado. E sinceramente eu fico muito preocupado, na verdade, com, com esse label, com essa insígnia, com essa marca que colocam sobre muitas pessoas, dizendo que elas estão desviadas, sendo que muitas vezes elas não estão desviadas. Entende-se por desviado isso, que essa cultura que se criou no meio evangélico, é a pessoa que deixou de frequentar a igreja e talvez voltou a algumas práticas pecaminosas, algumas atitudes que ela não praticava antes de vir ou havia deixado. E de fato, quando ela entrou para a igreja, ela abandonou algumas coisas e depois ela sai do convívio ali daquela comunidade e ela volta a praticar essas ações. Mas na verdade, eu tenho descoberto na minha caminhada que quase não existem desviados. Eu conheço talvez muito poucas pessoas que realmente voltaram atrás. A maior parte das pessoas que eu já vi, que eu já conheci, que já aconselhei, que já tratei, de pessoas que haviam se desviado, eram pessoas que nunca entenderam o Evangelho. Elas gostaram daquela convivência com as pessoas, entraram para aquela agremiação, que entenderam como igreja, aquele grupo de pessoas. E é bom abrir um parênteses aqui, que igreja, a igreja de Jesus, ninguém sabe quem é a igreja de Jesus. Nós sabemos onde tem um prédio escrito igreja, sabemos que ali se reúne um povo, que até dizem que fazem parte da igreja, mas é só o Senhor que conhece os que são seus, só Ele quem sabe quem é a igreja. Existem até igrejas rivais que ficam brigando por causa de membros. E tem algumas igrejas que dizem que quem não é dessa igreja não tem a salvação. Sendo que a igreja de Jesus ela é invisível. O dia que Jesus vier buscar a sua igreja, Ele vai ajuntar dos quatro cantos da terra e vai reunir nas bodas do Cordeiro. E é só Ele quem sabe quem realmente são os seus. Às vezes você percebe, você se identifica com algumas pessoas. Puxa, aquela pessoa é de Deus. A gente sente a presença de Deus na vida dela, na conduta dela. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas que se desviaram é porque nunca entenderam de fato o Evangelho. E existe uma ação social que acontece nesse convívio entre as pessoas da igreja, né? Vou falar igrejas entre aspas, porque eu não estou falando da igreja de Cristo, estou falando das igrejas, grupos, prédios, CNPJs, instituições. E muitas vezes as pessoas elas vêm para esse convívio e às vezes até motivado por uma emoção, outras pelo medo. Olha, se você não vier para a igreja e se batizar, você vai morrer, vai para o inferno, pode ser o último dia. Essas mensagens que aterrorizam as pessoas, dizendo que elas têm que vir para a igreja, entregar sua vida para Jesus. Geralmente é uma mensagem de coação e muitas acabam vindo, outras vêm no embalo de outros amigos e acabam fazendo parte daquele grupo, às vezes até evoluem, né? Dizendo assim, sobem de carreira, umas começam a participar do louvor, dança, teatros, e outras até mesmo sobem a níveis maiores ali, né? É quase que um plano de carreira. Você entra como office boy até chegar ao diretor, presidente daquela empresa. E assim também acontece em muitas igrejas. Você vai participando, quanto mais você participa e cumpre com as regras dali, você vai então sendo convocado para níveis maiores, que às vezes não tem nada a ver com o chamado de Deus. Alguém pode dizer assim, Deus me chamou eu fui chamado consagrado a pastor, por exemplo. E na verdade a pessoa não tem nenhuma aptidão para pastorear, porque pastor é alguém que cuida dos outros. E a pessoa não tem paciência com ninguém, ela não se preocupa se alguém está passando necessidade, precisando de ajuda. Ela realmente não tem o coração de pastor. Outros dizem que são profetas, mas não condizem com. Porém, eu gostaria de falar com você que colocaram um label em você, dizendo que você está desviado, ou você mesmo se considera desviado. Talvez você seja apenas uma dessas pessoas que entrou para esse grupo de pessoas, para essa reunião, para essa igreja,
e teve algum problema de relacionamento ali e acabou voltando para a sua vida que você já tinha antes. Mas aquela convivência ali, primeiro você foi chamado de crente ou de evangélico, você foi batizado, você fez cursos, alguns chegaram até a ser pastores, líderes, e simplesmente, por alguma razão, voltaram atrás, né? Alguns vieram da Umbanda, uns vieram do catolicismo, de outras religiões, e depois a pessoa acaba voltando atrás, né? Mas o lugar, para ser bem sincero, o lugar onde mais eu encontrei desviados, foi exatamente dentro da igreja. Pessoas que viviam ali, pessoas que praticavam tudo que era feito ali, mas a vida dela não condizia com o evangelho. Não tinha nada de evangelho. Na minha adolescência eu conheci um amigo, um rapaz da igreja, que ele dizia assim para mim: olha, lá na escola eu não falo para ninguém que eu sou crente, para não envergonhar a igreja, para não envergonhar vocês. Porque eu vou com os amigos lá no banheiro, a gente fica vendo revistas pornográficas, e eles nem imaginam que eu sou crente. E um dia um deles perguntou se eu era, eu falei: não, a minha mãe que frequenta. Porque ele, de fato, ele não tinha. Olha que era uma pessoa que já estava há muito tempo na igreja e frequentava, era um assíduo, ia em reuniões importantes até, mas nunca teve encontro com Jesus até então. Depois eu não conheci, não perdi o contato com ele, e tomara que ele realmente tenha se encontrado de fato com Jesus. Mas muitas pessoas ficam ali e nunca tiveram uma experiência de fato com Jesus. E quando ela sai por algum motivo do relacionamento com aquelas pessoas, colocam um label nela de você é desviada. Pronto, carimbam aquela pessoa como desviada. Enquanto ela não volta para o convívio, ela fica sendo discriminada, inclusive. Tem algumas igrejas, algumas chamadas quase seitas, que dizem que se alguém abandona a igreja, você não pode nem conversar com ela, você não pode nem ir na casa dela, mas tem que ignorar aquela pessoa, fingir que não existe, totalmente alheio, totalmente contra o evangelho de Cristo, totalmente contra. A religião, de fato, ela atrapalha mais do que ajuda as pessoas de encontrarem a Jesus. Porque colocam, exatamente como os fariseus, colocam tanto fardo, tanto peso sobre as pessoas, que elas não conseguem, de fato, continuar. Porque nunca tiveram encontro com Jesus. Algumas até abandonam a igreja porque é muito difícil ser crente, é muito difícil ser da igreja. E, de fato, é muito difícil você acabar cumprindo certas regras, ou até é difícil você abandonar certos pecados se você não nasceu de novo. Porque a partir do momento que você nasceu de novo, você vai produzir frutos, naturalmente. Uma macieira, por exemplo, que produz maçãs, ela não fica com aquela dificuldade enorme. Eu preciso. Você não escuta ela gemendo para produzir maçãs, se ela está sendo regada e adubada corretamente. Ela naturalmente, ela vai produzir frutos. Assim também aquele que nasceu de novo. Se você acha que está muito difícil para você abandonar certos pecados, certas práticas pecaminosas que você sabe que não agradam a Deus, então é porque você não nasceu de novo ainda. Porque quando você nasce de novo, isso brota naturalmente, flui naturalmente de você e fica mais fácil. Tem pessoas que, mesmo tendo nascido de novo, elas acabam deixando-se levar por alguns pecados, e todos, na verdade, já passaram por essa situação. Mas quando você começa a andar no Espírito, as coisas começam a fluir normalmente. Existem vários textos das cartas de Paulo aos Coríntios, aos Efésios, aos Colossenses, quando ele está convocando as pessoas: vivam a vida de Deus que vocês receberam, viva essa nova natureza, vocês não são como antes, vocês foram transformados, receberam a vida de Deus em vocês. E a partir desse momento, com essa instrução, com esse incentivo, com essa palavra de libertação, as pessoas, de fato, é verdade, eu não posso mais viver como eu vivia antes, porque agora eu tenho uma alegria. E mesmo quando eu estou fazendo coisas erradas, isso me traz uma tristeza muito grande, porque você nasceu de novo. Isso é uma prova de que você nasceu de novo. E tem muitas pessoas que nasceram de novo também. Primeiro eu disse que muitas saíram da igreja porque nunca tiveram uma experiência com Deus, e porque às vezes tiraram ela da dança, tiraram do louvor, tiraram de algum cargo, ela simplesmente volta atrás e abandona tudo, porque ela não tinha firmeza em Cristo, ela tinha firmeza com aquela instituição. Tiraram ela da posição que ela ocupava
e ela de fato não tem mais nada para fazer ali e ela volta para o mundo. Outros conseguem um emprego em outras instituições e continuam, mas não estão ali com alegria de servir ao Senhor. Estão ali por causa das pessoas, por causa do cargo, por causa da relevância que elas têm naquele lugar e infelizmente não têm um encontro com Jesus. E tem essas também que continuam ali, mas estão desviadas do Senhor, estão fora da via, né? Desviados e aqueles que estão na via. A via deveria ser Cristo, não a instituição. Uma vez eu conversei com um amigo e eu perguntei para ele, se a sua igreja fechar, você acha que você vai voltar para o mundo? E infelizmente a resposta dele foi sim. Isso me preocupa e me entristece muito, porque a pessoa pode estar ali naquele lugar, mas ela não está em Cristo. Não é em Cristo que ela está fortalecida. Não foi um encontro com Cristo que ela teve um encontro com a instituição. E infelizmente as instituições que nós conhecemos, esse modelo, esse molde, aprisiona as pessoas. Então se você não está firmado ali, você acaba sendo rejeitado e considerado como um desviado, como fora dos projetos de Deus, fora dos planos de Deus. Há quem ainda, alguns líderes religiosos que dizem assim, se você sair dessa igreja, eu retiro toda a bênção que Deus colocou na sua vida através da minha vida. Coisas totalmente diabólicas, demoníacas, e muitas pessoas ficam preocupadas, querem até sair daquela maçonaria, daquela organização criminosa, na verdade, mas tem medo das maldições que colocaram na cabeça dela, medo, porque não conheceram de fato a Cristo Jesus, e muitas até que tiveram encontro com Jesus foram iludidas e enganadas por esse sistema, e você vive a sua vida espiritual totalmente doentia, com medo de muitas coisas, amarradas, presas a pessoas. Se aquele pastor tirar a autoridade dele sobre a minha vida, tirar a cobertura espiritual, eu vou sofrer muito. Tudo coisas que estão totalmente fora do evangelho de Cristo Jesus. Quando você se encontra com Jesus, Ele é o teu pastor, Ele é o teu Senhor. Todos os demais irmãos somos membros uns dos outros para ajudar, para fortalecer, para sustentar um ao outro, suportar um ao outro, socorrer um ao outro, edificar um ao outro. Não para dominar um ao outro, para ser dono de alguém. Nunca. Isso não é projeto de Deus para a vida de ninguém. Então algumas pessoas estão desviadas fora, porque já estavam desviadas, nunca tiveram encontro com Jesus, e uma grande multidão se encontra desviada dentro, participando, dizimando, indo todo culto, cantando no louvor, até pregando, ensinando. Continuam desviadas porque nunca entraram na via que é Cristo. Elas estão firmes na instituição. Podem ser líderes reconhecidos, respeitados lá dentro, mas inclusive nessa pandemia, quando muitas igrejas se fecharam, quase todas fecharam as portas para reuniões presenciais, muita gente ficou desesperada, porque realmente não tinha o encontro com Cristo. Cristo estava lá, o Cristo dela estava lá no templo, lá naquele endereço. E fechou aquele negócio e elas não tinham nada, ficaram debilitadas. Muitas pessoas, nossa, eu estou já tanto tempo sem me alimentar. Olha só o que as pessoas aprenderam. Se você se alimenta lá na igreja, é o seu pastor, aquele líder espiritual lá que te alimenta, então você de fato já está desviado, só que não sabe ainda. Você está desviado dentro. E o pior ainda é que quando alguém sai daquela instituição, por algum motivo, desentendimento, falta de relacionamento, problemas de relacionamento, aqueles que se consideram enviados, né, que estão no caminho, ou estão na via, estão, eu sou de Deus porque eu estou aqui frequentando, eles agem como demônios. Agem como acusadores. Você vai para o inferno, seu maldito pecador. Aquele irmão lá está afundado no pecado de novo. O diabo vai tomar conta da vida dele. O diabo vai, se você não voltar, você vai morrer. E essas coisas todas que não tem nada a ver com o reino de Deus, só mostra que quem está dentro às vezes está mais desviado do que quem está lá fora. Talvez você seja uma dessas pessoas que nunca teve encontro com Jesus e se perdeu lá para fora, porque já estava perdido aqui lá dentro. Mas também você talvez seja uma pessoa que teve encontro com Cristo e por algum desentendimento, alguma decepção, você deixou de frequentar. E como disseram que você está desviado, você até
acabou se considerando um desviado, porque a sua referência de convivência com o reino de Deus era aquelas pessoas, era aquele lugar. E você não encontra mais amparo em lugar nenhum, em nenhum outro grupo, sendo que tem milhares de grupos de pessoas que se reúnem para adorar a Deus, mas você não se identifica em nenhum deles. Aí você fica na sua casa e talvez você comece a praticar até algumas coisas que a instituição não permite, e você se sente um desviado, mas dentro do teu coração tem uma vontade tão grande de voltar, né? Alguma coisa, e você pensa que você sente que alguma coisa lá dentro está chamando você de volta, mas não é de volta para aquela reunião, para aquele convívio. É de volta para a graça de Deus, para a presença de Deus. Mas mesmo assim você não tem força, porque colocaram em você uma insígnia e você acreditou nisso. Colocaram em você uma marca de desviado que você só vai ter a absolvição dos seus pecados se voltar para aquele lugar. Quantas vezes nós fazendo evangelismo nas ruas, encontrávamos pessoas falando, olha, Jesus te ama e tal, e a pessoa diz assim, eu sou desviado de tal igreja, mas quando eu vou voltar para aquela igreja, porque aquela igreja é a certa. Olha, isso que colocam na cabeça das pessoas e acabam perturbando a vida dessas pessoas, atrapalhando a volta delas aos braços do Senhor, o convívio delas com o Senhor, essa nova vida. Então talvez você seja uma dessas pessoas que está afastado, está talvez praticando algumas coisas que dizem para você que é pecado, talvez você realmente esteja até praticando pecados mesmo, que se você nasceu de novo, você sente um incômodo enorme praticando essas coisas. Mas você tem a barreira de que só pode, a única absolvição tua é voltar para aquele convívio social daquela igreja, e isso tem pesado muito a você, tem adiado essa sua volta. Talvez esse é um assunto muito comprido para abordar outras questões, mas eu gostaria de falar exatamente com você, que tem passado por essa situação, e você quer voltar e não sabe. Bom, primeira coisa, eu quero orar com você, porque se você nasceu de novo, existe uma vida dentro de você. João diz que você recebeu a unção do Santo, a unção do Espírito de Deus está em você. E você não tem necessidade de nada, porque o Espírito Santo sabe, ele sabe o que passa com você e ele fala para você. Você sabe o que tem que fazer, mas existem tantas barreiras que impedem que você volte para o caminho que você acaba não voltando, está confuso. Mas o Espírito Santo vai orientar você que atitudes tomar daqui para frente. Então eu vou orar com você para que você possa encontrar essa saída. Em segundo lugar, você não precisa voltar para aquele lugar onde você não se sente bem mais. Aquilo lá não é o cartório do céu. Se o teu nome está registrado lá, não quer dizer que está registrado no céu. Tem muitos nomes registrados lá que o Senhor nem conhece. O importante é que teu nome esteja lá em cima. Teu nome esteja no céu, registrado no céu, no livro de Deus. E se você tem esse fogo queimando dentro de você, essa chama te levando de volta, é um bom sinal, é um grande sinal de que você recebeu a nova vida de Deus e teu nome está lá em cima e você faz parte da igreja de Cristo Jesus. Então existem grupos bons, talvez você vai ter que procurar alguém, e o Senhor, é nisso que o Senhor vai te orientar. Grupos em que você possa caminhar, que você possa encontrar pessoas que vão ajudar você nesse crescimento. E você vai também poder ajudar, porque cada um de nós somos parte um do outro, somos parte desse corpo e podemos ajudar uns aos outros. Então existem alguns grupos que você pode procurar aí na sua cidade, onde você está, algumas pessoas, e você vai conhecendo essas pessoas e vai caminhando juntas, e o Senhor vai colocar você num lugar onde você vai poder compartilhar da sua fé e crescer junto e em alegria nessa nova vida do Senhor. Tem muitas mensagens maravilhosas na internet, grupos virtuais, que você também pode se juntar e começar a seguir e ouvir mensagens, ser edificado, e também aí no seu convívio, que é o mais importante, você ser bênção na vida de muitas pessoas. Então são essas duas coisas. Eu quero orar para você, para que você seja livre dessas maldições que colocaram na sua cabeça, esses pensamentos, essas palavras de ordem, palavras de maldição, palavras de condenação contra a sua vida. E a segunda é que o Espírito Santo vai guiar você para você estar junto com pessoas do bem, pessoas gente boa, pessoas com a cabeça boa, não só pessoas que têm uma marca de religiosidade ou um caminho de religiosidade, mas pessoas com a cabeça boa, gente amável de Deus.
E eu sei que o Senhor vai guiar a sua vida nesse sentido. Eu quero orar com você nesse momento. Eu não conheço o seu problema, não conheço você, mas o Espírito Santo conhece, isso é o que importa. Feche os seus olhos comigo e ore comigo neste momento. Senhor amado, eu estou falando com pessoas que eu nunca vi e talvez nunca verei. Seria um prazer conhecer muitas delas, mas talvez a distância não nos permita. Mas o Senhor está lá, exatamente onde ela precisa, junto dela neste momento. Pessoas, primeiro eu quero orar com essas pessoas que nunca tiveram encontro com o Senhor. Estiveram na igreja, participaram de tudo, se batizaram, fizeram tudo o que era para fazer, mas nunca tiveram encontro verdadeiro com o Senhor. Muitas até saíram dizendo que nunca sentiram nada. Eu quero orar por elas, porque não lhes falta informação. Talvez lhes falte rendição, que elas se dobrem diante do Senhor. E não diante de pessoas, de instituições, mas se dobrem diante da Tua presença, para que recebam a nova vida, que está disponível para todo mundo. E não é uma questão de sensação, mas é uma questão de fé. Até aquelas que tomarem decisão hoje e não sentirem nada, mas que elas creiam que nasceram de novo, que saíram da morte para a vida e recebam a vida do Senhor dentro de si. Eu oro também, Senhor, por aquelas pessoas que estão magoadas, chateadas e estão tolhidas de viver em paz, porque colocaram sobre elas um fardo que as condiciona a voltar para viverem bem, voltar para aquele convívio, para terem todas as bênçãos do Senhor novamente. Que essa mentira do diabo caia de sobre suas mentes, caia de sobre os seus corações, que elas se levantem pela fé em Cristo Jesus, que elas recebam, Senhor, a certeza de que o Senhor está dentro delas, esta nova vida, o Espírito do Senhor que está sobre elas, a restaure neste momento. Até aquelas que, por causa dessa tristeza, acabaram se deixando levar por pecados, estão amarradas por alguns pecados, caíram na armadilha de Satanás, da condenação, estão presas. Que essas cadeias se rompam agora, em nome de Jesus, e elas se voltem ao Senhor com o coração íntegro, coração determinado a servirem ao Senhor e não a instituições, a viverem uma vida digna, íntegra, na Tua presença, onde quer que elas estejam, 24 horas por dia, na presença do Senhor. Membros da Igreja de Cristo, na igreja que só o Senhor sabe, que elas neste momento creiam nisso e recebam, Senhor, esta certeza e se levantem em fé, em nome de Jesus. Senhor, elas estão absolvidas de toda a condenação, porque eu quebro todas essas maldições e palavras de condenação que receberam, sejam de líderes espirituais, sejam de irmãos, sejam de pessoas da igreja, que elas sejam livres agora de toda a condenação e se levantem para o Senhor, em nome de Jesus. Guia estes irmãos, estes meus amados, para o convívio saudável, com pessoas saudáveis, pessoas abençoadas, que vão ajudá-las e que também elas sejam úteis, lugares onde elas possam desenvolver os seus dons e talentos que o Senhor tem lhes dado. Esta é a minha oração, Senhor, e eu oro crendo que milagres vão acontecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você creu nesta oração, eu sei que nada vai continuar como está. E eu gostaria que você contasse o seu depoimento, seu testemunho. Escreva nos comentários aqui abaixo e nos deixe saber e glorificar o Senhor juntos por aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. Que o Senhor abençoe a sua vida grandemente, muito mais do que você já pôde imaginar. E caminhe conosco, estamos aqui nos canais, nas redes sociais, para edificar a sua vida e juntos sermos edificados e abençoados. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.